Pois muito bem, pessoal, vamos para mais uma aula, vamos para mais uma videoaula, vamos para mais uma revisão. Sejam bem-vindos ao canal. Lembrando sempre que é importante a força de vocês, a inscrição e o like. Gente, hoje a gente vai falar de regulação de pressão arterial através de dois mecanismos totalmente homeostáticos, totalmente fisiológicos. E aí a gente vai precisar atentar para dois detalhes. O primeiro detalhe é exatamente a questão do elemento água. Gente, imaginem um corpo perdendo água. Imaginem um corpo em um processo de hemorragia. Então, o que acontece com esse corpo em relação à pressão arterial? Se esse corpo ele está perdendo água, o que vai acontecer? Essa perca de água ela vai impactar diretamente no volume de sangue dessa pessoa. Então, à medida que alguém vai perdendo água do corpo, por um processo hemorrágico, por um processo diarreico, por exemplo, naturalmente você vai tendo aqui uma redução do volume de sangue. Ora, é muito simples você imaginar a repercussão que isso vai trazer para a sua pressão arterial. Qual seria? Se você perde água, automaticamente a saída da água do seu corpo, e especificamente do sangue, vai impactar na redução do teu volume de sangue e, como consequência, pessoal, a tua pressão arterial ela vai cair. Esse é um resultado natural. Agora, vamos imaginar a segunda hipótese, um organismo ganhando água constantemente. Então, o que nós vamos ter aqui, professor? O inverso. Se eu estou bebendo água, se eu estou recebendo líquido, você imagina um paciente lá que está sendo administrado um soro fisiológico. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele vai, naturalmente, aumentar o seu volume de sangue. Por quê, professor? Porque essa água, esse líquido que está entrando, o seu primeiro caminho vai ser a nossa circulação. Então, se eu perdendo água, eu diminuo o volume de sangue, se eu ganhando água, eu vou aumentar o volume de sangue. E a consequência disso para a nossa pressão arterial vai ser exatamente o inverso. Se eu perco água, eu reduzo o volume e eu diminuo a pressão arterial. Se eu ganho água, eu aumento o volume, obviamente que eu vou aumentar a minha pressão arterial. Nada mais simples. Vejam que são grandezas diretamente proporcionais. Perco água, reduzo o volume de sangue, reduzo a pressão arterial. Ganho água, aumento o volume de sangue, aumenta a pressão arterial. Beleza? Agora, se eu estou analisando o diâmetro do vaso, aí é diferente o raciocínio. Imaginem um vaso, uma artéria, ela sofrendo um processo de dilatação. Então, se você tem aqui uma dilatação, a primeira coisa que você vai ter que imaginar é que você vai ter uma redução da pressão arterial. Mas por que você vai raciocinar dessa forma? Porque quando o vaso ele dilata, ele aumenta o seu diâmetro interno. E ele aumentando esse diâmetro, ele vai exatamente reduzir a pressão arterial. É o exemplo da mangueira, da torneira e da água. Se você pega uma mangueira de calibre grosso e coloca lá conectado na sua torneira, a água, como ela vai sair numa quantidade baixa em relação ao volume daquela mangueira, você não vai sentir nem a água passando por dentro da mangueira. Mas se você apertar a mangueira, aí você vai sentir que houve um aumento da pressão da água dentro da mangueira. Pois é aqui o exemplo. Se eu tenho uma vasodilatação, eu aumento o diâmetro interno e isso faz o quê? Uma queda da pressão arterial. Isso reduz a pressão arterial. Mas do outro lado, eu vou raciocinar numa outra possibilidade. Qual seria a possibilidade? A da vasoconstrição.
Então, se houver uma vasoconstrição, qual é o resultado imediato? Eu vou ter aqui, ó, um aumento de pressão arterial. E esse aumento de pressão arterial, ele vai ser decorrente de quê, professor? Porque na vasoconstrição, tu vai ter o quê? Uma redução de diâmetro. Então, o que a gente vai observar? Que a redução do diâmetro vai impactar no aumento da pressão arterial. Aí, o que a gente vai chamar a atenção de vocês? Aqui, as grandezas, elas são inversamente proporcionais. Veja, eu aumento aqui o diâmetro, eu reduzo aqui a pressão arterial, vasodilatação. Aqui, eu reduzo o diâmetro, eu aumento a pressão arterial, vasoconstrição. Pessoal, não tem erro. Assista o vídeo 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, fixa, entende, e aí a chance de errar é zero. Um abraço e até lá.